Olá, eu sou o João das Plantas e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como está o meu Costus arábicus, uma planta variegada, linda, muito atrativa, que inclusive é amiga dos animais e de nós também, seres humanos, já que não é uma planta tóxica. Então, além de ser linda, é uma planta segura para todo mundo ter em casa e cultivar. Eu vou te mostrar como ela está atualmente, depois de um crescimento bastante expressivo. Então acompanhe o conteúdo de hoje comigo. Se você chegou aqui no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva e ative o sininho para sempre receber as notificações de todos os novos vídeos. E se você gostar desse conteúdo de hoje, comente e me diz o que achou, curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas e agora vem comigo. Olha só, então vou mostrar como está o Costus arábicus. Curiosamente, gente, essa planta anteriormente, há um tempo atrás, era considerada não como Costus arábicos, mas como Costus amazônicos, porque ela, inclusive, né, em sua versão verde, principalmente, normal, né, tradicional, sem variegação, é nativa, né, das regiões aqui do Brasil, tanto da Mata Atlântica quanto da Amazônia, né? Então, inclusive, essa aqui, né, é uma versão variegada, né, que foi originada a partir de uma mutação genética e provavelmente espontânea que ocorreu na planta, né? E aí aquela parte, né, que provavelmente surgiu a variegação, ela é isolada, ela é cultivada ali, separada por um tempo, e os cultivadores observam se ela não vai ficar verde novamente. Se ela não regride, né, ela é ampliada, reproduzida, né, para chegar até nós com essas características lindas aqui. Então essa trata-se de uma planta variegada, né, uma planta, né, que é resultado de uma mutação genética que é linda, inclusive. Ela, né, é conhecida também em sua versão verde, né, tradicional, como cana do brejo ou cana do mato, porque realmente é uma planta comum, gente. É uma planta, inclusive, de cunho medicinal. Muitas pessoas, principalmente idosas, cultivam e têm ela em casa, né, geralmente plantada no chão, porque ela tem, né, esse valor medicinal aí, né, é utilizada com alguns objetivos. E ela tem algumas características, vamos lá. As folhas dela são assim, com esse formato oval, né, mais compridinhas. Elas também são finas, né, tem um aspecto de papel, bem características de uma planta tropical, né, e também são bem macias, delicadas ao toque, assim. A variegação também dela tem uma característica interessante. Se a gente observa com atenção, a variegação é, né, ali do centro das folhas para as pontas. Então, ela também tem esses traços verdes aqui, né, nesse sentido, do centro para as extremidades aqui das folhas, fazendo então todo esse desenho aí, muito característico dessa planta. Olha só, são alguns riscos de verde ao longo das folhinhas. Outro detalhe também muito interessante é que, por ser uma planta variegada, né, fruto dessa mutação genética que interfere aí nas cores, nas características das folhas em geral, ela tem algumas folhas diferentes das outras. Então, uma folha sempre será diferente da outra. Olha aqui, por exemplo, essa como se fosse a metade da folha totalmente branca e a outra metade já tem um pouco de verde, bem definido assim. Algumas também são mais parecidas. Pode ter folhas totalmente brancas, como aqui, por exemplo, tá vendo esse galho? Só que aí elas ficam bem sensíveis e com o tempo elas acabam assim sendo eliminadas, tá vendo? Porque realmente ficam sensíveis. Uma folha toda branquinha como essa aqui é lindo, realmente a gente acha muito bonito, né? E é mesmo. Mas ela fica muito sensível porque ela não faz fotossíntese, né? Não sintetiza hormônios, não tem proteínas, não tem muita função aqui na planta, né? Como se fosse só realmente a beleza. Então elas acabam não durando muito tempo, né? Elas não têm resistência. E aí isso acontece, mas quando tem um pouco de verde assim, ela já fica um pouco mais resistente. Então, essa planta tá numa fase bem interessante, bem próspera, assim, ela tá grande, tá bem, desde quando eu a comprei, ela tá bem grandona, até porque já faz um tempo que eu não podo, né, ela é uma planta que aceita podas, então
ela tá assim numa fase muito boa mesmo. Além dessas características das folhas, vamos para as características dos caules dessa planta. Então, olha só, também é muito interessante, porque essa é uma planta rizomatosa. Rizomas são caules subterrâneos que têm também um crescimento mais horizontal, como se fossem raízes, né, ou caules subterrâneos mesmo, que ficam aqui dentro. E aí eles também são responsáveis pelo crescimento dos caules, né, dos caules que vão surgindo. Então os caules, né, surgem com característica de touceira, né? Touceira são esses caules aqui que nascem uns muito próximos aos outros, né? E vão inclusive ampliando a parte vegetativa da planta, as folhas, né? Os galhos, as folhas em geral. Então tem essa característica, além de aqui, ó, ter várias camadas, né? Vários nós aqui que formam uma palhinha ali, e vai ficando mais marrom. Quando tá mais novinho, fica mais rosado, tá vendo assim? Inclusive essas touceiras, esses caules, podem ser separados com cuidado para fazer a reprodução da planta. Então essa é uma característica bem interessante dela também. Então, é como se fosse, né, uma prima do gengibre, por exemplo, que tem essa característica aí. Olha só como surgem os novos brotos. Vou te mostrar aqui um exemplo. Tá vendo aqui? Esse brotinho, ele é um novo caule, né, que irá crescer e gerar as folhas em breve. É assim que ela, né, vai gerando esses novos caules aí. É uma planta que pode florescer, né? Eu já mostrei em outro vídeo que ela com floração. Não é o principal atrativo, né? Até porque ela é cultivada pela beleza e pela exuberância das folhas mesmo, que são bem lindas, bem decorativas. Olha só como é que ela gera, né, um destaque devido a essa coloração bem esbranquiçada mesmo, né? Então, a flor não é o seu principal atrativo, mas ela né? Ela existe, tem uma beleza também quando surge. Ela surge assim nas pontas. No outro vídeo você verá, né? Que eu gravei sobre essa planta. E ela também, segundo quem conhece essa planta, ela é comestível e tem até um sabor adocicado. Então essa planta realmente ela é comestível, né? Ela é medicinal, então ela pode ser utilizada, né, para esses fins assim alimentares. Então é bem legal. Não é uma planta tóxica, né? Então é uma boa opção também para quem tem animais de estimação, para quem tem pets. Então, geralmente, algumas plantas variegadas são tóxicas, né? Ou possivelmente podem, né, causar um pouquinho de alergia. Não é o caso dessa daqui. Essa aqui não, essa aqui é liberada. E ela tem esse crescimento assim, gente. Essa aqui tá mais ou menos com 1,20 m, 1,30 m no total. Ela não cresce muito mais do que isso, mas pode alcançar no máximo até uns 2 metros de altura, no máximo, assim. Geralmente ela atinge até 1,5 m, né, no seu auge, assim, não fica muito grande. O que acontece é que ela vai reproduzindo aqui as mudas, né, os brotos. Vão surgindo novos brotos nela e ela vai ampliando cada vez mais os caules aqui, né, a parte das touceiras, dos galhos mesmo. Então ela não fica tão alta, né, ela fica uma planta mais cheia, mais volumosa. E sobre o substrato, ela ama um substrato mais arenoso, então uma terra vegetal misturada com um pouco de areia. E olha o tamanho do vaso, não é grande, ela também não tem tantas raízes, não precisa de vasos muito grandes também e exagerados, mas ela vive super bem em vasos pequenos assim, gosta de muita umidade, né, gosta de rega frequente e meia sombra, né, porém quanto mais luz, mais variegação ela pode produzir, porque essa coloração esbranquiçada é estimulada, né, pela luz e também pela temperatura, pelo calor, né? Então ela gosta desse clima mais tropical, né? Mais quentinho e também muita luz, muita luz. Quanto mais luz, mais ela vai crescer e gerar essas folhas lindas variegadas.
E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado de acompanhar essa atualização, né, de como está o meu costos arábicos aqui depois de um tempo, né. Então eu vou te mostrando também os processos, né, de crescimento dessa planta. Tem alguns outros vídeos sobre ela aqui no canal, você pode pesquisar também, até mesmo pelo próprio nome da planta, que vai aparecer aí para você no YouTube, e aí você consegue acompanhar os processos e fases do desenvolvimento dessa planta por aqui. Eu também já mostrei quando comprei ela, depois mostrei um tempo depois como ela ficou, né? Mostrei também como fazer podar e fazer mudas, então tem um conteúdo bem completo sobre essa planta aqui no canal. Se você gostou do conteúdo de hoje, comentem, me diz o que achou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito ou inscrito, curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas. Um abraço para você e até a próxima!